Uma família unida, graças a Deus, e graças aos nossos pais. Vou resumir minha saudade, senão levaria muito tempo para narrar. A nossa vida desde pequenos foi na roça, da roça para a escola, da escola para a roça. Tínhamos de trabalhar desde muito cedo. Quem trabalha na lavoura sabe como é, de sol a sol, com chuva ou com frio. O trabalho não pode parar. Meu pai acordava às 4 da manhã. Me lembro que minha mãe acordava antes, ainda para fazer a marmita dele. E nós, ainda pequenos, levantávamos para comer o que sobrava do almoço do meu pai. Minha mãe era do tipo de pessoas mais antigas, brava quando errávamos, não gostava que demonstrássemos preguiça. Estudamos até a 4ª série. O tempo foi passando e agora jovens com idade para namorar, porém nossos pais não permitiam. Mas tínhamos de fazer nossa vida. Minha irmã, quando começou a namorar aos 15 anos e mamãe descobriu, mamãe ficou louca da vida, não aceitou e proibiu. Mas minha irmã, a mais velha, bateu o pé, não desistiu e namorou às escondidas por 3 anos, até que eles resolveram se casar. E meus pais não tinham mais como proibir e tiveram de aceitar. Minha irmã realizava então naquele dia 16 de abril o seu sonho. Entrava às 17h30 na igreja de Nossa Senhora das Dores. Foi um casamento emocionante e depois teve ainda uma linda festa. Passado alguns meses, a minha irmã, a outra irmã, começou a namorar a Silvana. E desta vez, meus pais aceitaram numa boa, porque viram que não, tentaram proibir a primeira, não deu certo. Então agora, sabe, melhor foi aceitar numa boa. E continuávamos a trabalhar na roça. Alguns meses depois, a minha irmã, aquela primeira que casou, a Elísia, anunciou a gravidez. E foi uma alegria para todos nós. Sim. E no dia 8 de setembro, nasceu uma linda menina, que foi uma festa para toda a família. Mais tarde, uma coisa aconteceu que deixou minha mãe muito triste. É que ela percebeu que Silvana estava grávida namorando. Quer dizer, meus pais viram que não dava para proibir com a primeira, que continuaram namorando e se casaram 3 anos depois. Não teve quem proibisse, impedisse aquele namoro e casamento. E foram muito felizes. Agora, essa segunda irmã, que eles não deixaram namorar, de repente apareceu grávida. Grávida, porém, sem se casar. Minha mãe ficou amargurada. E eis que a minha irmã passa mal. Levada ao hospital, minha mãe que fica nervosa, que pensa que ela está perdendo o bebê, porque nessas alturas é assim, em casa foi uma loucura, onde já se viu você engravidar sem se casar, onde já se viu, mas quando a minha irmã passou nervoso e foi para o hospital e estava na iminência de perder o bebê, aí todo mundo ficou louco, minha mãe, meu pai, ninguém queria que ela perdesse o bebê, porque o bebê já era um neto. Já era para nós da família, embora ainda estivesse na barriga da minha irmã, aquela que engravidou sem se casar. E depois o médico veio em seguida e disse para minha mãe que Silvana ia dar à luz. Sim, a minha mãe pergunta espantada, porque ela estava de 3 meses, porém 3 meses e ainda ninguém sabia que era a gravidez. Mas como, doutor, ela está grávida de 3 meses? Ela só está grávida de 3 meses, porque nós ficamos sabendo agora. Aí, não, a senhora está enganada. Já tem 9 meses completo. Quer dizer, a minha irmã enganou mamãe até quase a hora de dar à luz. E então nasceu Vinícius, um menino lindo, perfeito e com muita saúde. Vinícius, claro, não tinha culpa de nada. Vocês entenderam? Ela guardou até que um dia revelou para a mãe, para a família, que estava grávida. A mãe passou a contar a gravidez a partir daquele momento, só que ela já estava grávida há 6 meses. 3 meses depois deu 9,
ela deu à luz. Mas com o passar do tempo, se tornou esse menino a maior alegria da família, junto com a filhinha da minha irmã mais velha. Minha mãe até parou de trabalhar na roça para cuidar deste neto. Mais tarde, Silvana se casou. Sim, e foi em um 18 de julho. O casamento foi na igreja de Monte Serrat, em Cotia. Só que desta vez, a despedida seria muito dolorosa para a mamãe, pois Vinícius, que era criado por minha mãe, até a minha irmã se casar, teria de ir embora com a minha irmã e com o pai, para sua nova casa. Mamãe chorou, mamãe implorou que deixasse a criança com ela, porque desde quando nasceu, ela cuida dessa criança, ela criou essa criança, pelo amor de Deus, deixa ela ficar comigo. Mas a minha irmã achou melhor levar o filho, afinal o filho era dela. Quando ele se foi, a casa ficou tão vazia, mas tão vazia, porque a minha primeira irmã, ela foi embora. Quando ela se casou, ela foi embora de casa. Mas esta minha irmã, por ser ainda solteira, ela teve o bebê. E o bebê ficou sendo cuidado pela minha mãe, pela avó. E agora que ela se casou e vai sair de casa, teve que levar o filho. Nossa Senhora! Mas fazia tanta falta esse menino na vida de mamãe. Só nos fins de semana, que alegria, que a festa, porque ele vinha visitar a vovó. Ele e mais a prima de Eli, a menina da primeira irmã. Depois minha irmã Elísia teve outra menina, a Gabriele. A minha mãe adorava os genros e netos e era uma pessoa de muita fé. Fé em São Benedito, fé em Nossa Senhora Aparecida. Ela rezava o terço 3 vezes ao dia e sempre que estávamos com algum problema, ela pedia a São Benedito. Uma vez, me lembro que fomos para Pirapora do Bom Jesus, na Romaria de Calcaia do Alto. E o meu irmão era um rapaz que não tinha namorada, vivia bebendo e vivia sozinho. Naquele dia, nos pés de Bom Jesus, mamãe pediu que colocasse na vida do meu irmão uma boa moça, para que ele se casasse, formasse uma família, parasse de beber e fosse feliz. E tempos depois, tudo isso aconteceu. Mamãe rezava com muita fé. Mamãe era uma mulher de fé. Fé em Nossa Senhora Aparecida, fé no Bom Jesus de Pirapora, fé em São Benedito. Meu irmão se casou num dia 10 de dezembro. Também às 17h30, mesmo horário da minha primeira irmã, na igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição, em Calcaia do Alto. Minha mãe, em todos os casamentos dos filhos, chorava. Nossa, parece que o filho estava indo para uma forca. Ela chorava, porque cada filho que saía de casa era um pedaço dela que saía dela, que ia embora com o filho. No meio de tudo em que vivemos, em meio a alegrias e obstáculos, sempre há algo que ninguém espera que aconteça. Mas acontece, de maneira inesperada, de forma repentina. Naquele 26 de agosto, minha mãe vai à feira com meu pai. Volta da feira, faz o almoço. Inclusive comprou um pernil para fazer e comemorar o aniversário dele, que seria no dia 28. Então eles vão à feira no dia 26 de agosto, voltam e ela faz o almoço. Comprou um pernil na feira para fazer e comemorar o aniversário dele no dia 28. E que colocaria na geladeira para fazer quando chegasse a hora. Que também seria o aniversário da primeira neta. Então ela resolveu à tarde ir ver a minha avó. E chegou até a comentar que ela iria ver a mãe dela, porque senão minha mãe poderia morrer e ela não a viria. Sabe essas bobagens que a gente fala? Então a minha mãe vai com meu pai de manhã na feira, compra o que quis comprar, precisava, comprou um pernil para o aniversário dele dia 28, fez o almoço e falou: eu vou visitar a minha mãe, vou visitar a mamãe, que no caso era minha avó, porque sei lá, de repente a pessoa pode morrer e a gente nem viu. Olha que coisa.
ela estava muito doente, a minha avó. Por isso que ela perguntou, ela estava muito doente. E então ela falou, eu vou ver, porque né, Deus me livre e guarde, mas né, vai que acontece. E foi visitar a minha avó. Visitou a minha avó. Quando voltou dessa visita, ela, a minha mãe, disse que estava com dor de estômago. Essas dores, de vez em quando, a minha mãe sentia. Mas afinal, quem não sentiu uma dor de estômago? Quem não sentiu, de repente, uma dorzinha qualquer? A verdade, então, que fomos dormir, deitar às 9 da noite. Só que o que era uma dorzinha passou a ser uma dor mais forte. Ela começou a passar mal. Então nós pegamos mamãe e a levamos ao pronto-socorro de Caucaia. Medicada, ficou tomando soro e fazendo exames, porque a dor estava forte, a dor estava intensa. 2 da manhã, a pressão que estava alta abaixou. E com a pressão baixa, as dores acalmadas, porque a custa de remédio, a custa disso e daquilo, voltou para casa. A aparência de mamãe não era a mesma coisa. A aparência de mamãe estava diferente, não era aquela mamãe que a gente conhece, sem ânimo, só deitada. Isso foi tudo no final de semana. Na segunda-feira, fomos buscar os exames, o resultado. E então pediram para que a mamãe repetisse os exames, porque alguma coisa não deu certo nos exames. Isso foi no dia 27 de agosto. No dia seguinte, mamãe faria aniversário. Alteração no sangue, infecção na urina, pedra na vesícula. Então ela deveria ficar internada no hospital de Cotia. Terça, quarta, quinta, aparentemente estava bem. Teria de fazer cirurgia. Levei mamãe no banheiro pela manhã. Vi mamãe pela última vez. Pedi a bênção e fui trabalhar. 10 horas ela foi levada ao centro cirúrgico. Só foi operada mesmo às 5 da tarde. Às 10 da noite, meu irmão me liga desesperado que eu fosse para o hospital, pois a situação de mamãe depois da cirurgia era grave. Porque mamãe, olha, os exames disseram que ela tinha uma série de coisas. Então ela teve que ser operada. E nessa cirurgia, nessa operação, que era para ser cedo, só foi às 5 da tarde. Às 10 da noite, meu irmão liga desesperado dizendo, vai lá para o hospital que mamãe, segundo disseram, não está bem. Meia-noite. 2 da manhã, ninguém dava informação. 2h35, por outro lado do corredor, eu vi mamãe respirando com dificuldade. Sim, de repente eu vi do outro lado do corredor mamãe respirando com dificuldade. Os médicos vieram nos dizer que as pedras da vesícula se deslocaram, se perderam no corpo dela. Mas como? Como pode ser isso? As pedras da vesícula se deslocaram, se perderam no corpo dela. Só um milagre salvaria a mamãe. Eu desci o corredor chorando. Ninguém dormiu essa noite. Na quinta-feira eu não fui trabalhar, direto no hospital. Fui visitá-la na UTI, toda cheia de aparelhos. Quando saí, abracei minhas irmãs e choramos. E assim as horas foram passando. Sexta-feira, os aparelhos ligados, médico que diz que a situação é grave, gravíssima. Nossa família rezava o terço toda hora para Nossa Senhora da Saúde. Assim que as minhas primas foram embora depois do terço, eu resolvi subir na casa do meu irmão Benedito. Quando entrei na sala, eu vi as imagens de São Benedito e Nossa Senhora. Peguei aquela de São Benedito e comecei a conversar com ele. Pedi a ele que me fizesse valer naquela hora de tanto sofrimento, que mamãe não merecia sofrer, que ela, que não sabia nem ler nem escrever e havia criado seus filhos no cabo da enxada, não merecia estar passando por aquilo. Que até a sua imagem de São Benedito ela carregava na bolsa. E São Benedito,
Que o Senhor providencie a misericórdia. Tire a minha mãe desse sofrimento, São Benedito. Ela até carrega a sua imagem na bolsa. Ela é devota do Senhor, São Benedito. Eu conversei com São Benedito, eu conversei mesmo. Comecei a falar com ele. Poxa, minha mãe está numa situação difícil. Ela que é tão devota do Senhor, de Nossa Senhora. E o Senhor deixa ela sofrer assim? Depois que eu conversei sério com São Benedito, eu senti um alívio no peito. Desci para a casa do meu pai e olhei a vela acesa junto a Nossa Senhora. E me deitei. Isso era mais ou menos 9h30, 10 horas da noite. Minutos depois, do meu quarto, olhando para a sala, eu vi algo que me impressionou. E até hoje eu me recordo. Um pássaro entra pelo buraco do telhado. Eu tô com a porta do meu quarto aberta. O meu quarto dá direto para a sala. Eu deixei entreaberta, porque se tiver alguma coisa, as pessoas podem entrar ali, né? Não fechei a porta. Só que onde eu estou deitada, tentando buscar o sono, eu vejo um passarinho que entra pelo buraco do telhado. Aquele pássaro, ele dá uma volta na sala, ele circunda a sala, ele vai até a cozinha, entrou no meu quarto. Eu fiquei assustada, sabe, ele dá uma volta na sala, vai até a cozinha, ele vem voando, entra no meu quarto, entra no quarto dos meus irmãos e em seguida volta para a sala. Eu perguntei para o meu pai: pai, o senhor está vendo esse passarinho? Coisa estranha, pai. Ele voando em todos os cômodos da casa, que coisa mais estranha. Esse passarinho circulava agora em torno da imagem de Nossa Senhora. Uma coisa do outro mundo. Uma coisa que nós, de repente, ficamos assustados com aquilo. O pássaro agora, que já foi para a cozinha, ele já foi no meu quarto, no quarto do meu pai, da minha mãe, já foi no quarto dos meus irmãos, agora na sala de novo, e começa a girar, a voar em torno da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Quando de repente esse pássaro voa por cima da vela, a vela que está acesa ali nos pés de Nossa Senhora. Nós acendemos aquela vela pela saúde da minha mãe, mas então a gente deixou aquela vela acesa nos pés de Nossa Senhora. Então esse pássaro que já voou pela casa inteira, ele vai por cima da vela e apaga a vela. E em seguida desapareceu. Algo que nos impressionou, algo que nos deixou assim atônitos. O que o pássaro fez, o que aquele pássaro fez, sinceramente, eu nunca vi uma coisa igual, nunca vi. Ele entra por um buraco do telhado, isso à noite. Ele entra pelo buraco do telhado, entra ali pela sala, vai até a cozinha, circunda a cozinha, vem aqui agora para a sala, entra no meu quarto, no quarto dos meus irmãos, no quarto do meu pai. Ainda eu falei: pai, o senhor está vendo isso? Que coisa esquisita, coisa estranha. Aí ele vai na sala, ele voa em volta da imagem de Nossa Senhora. Quando, para terminar, ele passa por cima da vela e apaga a vela. Nesse momento, ficou uma espécie de um vazio dentro de casa. Meu pai, eu, meus irmãos, ficamos impressionados com este passarinho. Estávamos atônitos. E nesse momento toca o telefone. É do hospital. Sabe quando você está em transe, com tudo aquilo que o pássaro fez, você fica assim meio... Nós ficamos todos paralisados, um olhando, não entendi nada. Pai, minha filha, o que aconteceu? O que é isso? Sabe?
E o telefone toca, até nós demos um pulo quando o telefone tocou, de madrugada, naquele silêncio que ficou depois do que o pássaro fez. Tocou o telefone, demos um salto. Era do hospital. E lá do hospital a moça disse que o médico quer conversar com a família, quem era o responsável. Nessa hora eu disse: meu pai, o meu pai está aqui. Papai, o senhor, olha, seja forte, pai, seja forte. A mãe morreu. Meu pai levou. Que bobagem é essa? O que é isso que está falando? Pai, atende, mas seja forte, pai. Eu tenho certeza, a mãe morreu. Não deu outra. No que meu pai atendeu, ele já foi ficando assim, sabe? Ele foi caindo. Em seguida, a casa já estava cheia de parentes, amigos, vizinhos. Chegamos ao hospital e o médico relatou tudo. Às 9h30, às 9h30, mamãe sofreu uma parada cardíaca. 9h30, 9h30, o horário em que o pássaro de repente entrou em casa. Ele voou por toda a casa, todos os cômodos da casa, e por fim apagou aquela vela. Não é possível. 9h30, 9h30, quando devido àqueles dias agitados nós fomos para a cama. E ninguém vai ligar a televisão hora dessa com a mãe lá no hospital. E também não há como você ficar no hospital, já que está na UTI. Então os médicos disseram: vão para casa, mãe, vocês se voltam. Então nós fomos para casa. E 9h30, o horário em que ela morreu, o pássaro veio até a nossa casa e circulou por toda a casa, apagando a chama da vida, a chama da vela que estava diante de Nossa Senhora Aparecida. Fomos então para o hospital, o corpo já estava no IML. Fizemos o reconhecimento, a papelada, compramos o caixão. Pedi muito para o rapaz do IML deixar me ver mamãe. Ele não queria deixar. Houve o reconhecimento do meu pai, mas eu queria ver. Depois acabou, ele não queria me deixar, mas depois deixou. Me doeu muito ver mamãe inchada daquele jeito. O seu caixão teve de ser lacrado. A mamãe falava que queria morrer como um passarinho. Ela dizia assim: olha, quando eu morrer eu quero morrer como um passarinho. E foi dessa forma que a senhora mamãe veio se despedir de nós como um passarinho. Falava também que rezava muito, que rezava a Nossa Senhora da Boa Morte, para não deixá-la sofrer muito. Embora ela tivesse sofrido na cirurgia, na recuperação da cirurgia, mas nos últimos momentos de vida foi aliviada. Nunca vou esquecer a cena que vimos. Como íamos comemorar o aniversário de papai, como íamos comemorar o aniversário da minha sobrinha Adriele, acabamos esquecendo do aniversário, inclusive dela, minha mãe, que também aniversariava por aqueles dias. Minha mãe não perdia o seu programa, Eli Corrêa. Era sua ouvinte fiel. Um mês depois, batizamos Vitória e Luiz Henrique, outros filhos, netos que nasceram. Faltou mamãe. Não tivemos Natal nem Ano Novo. Fez um ano que a senhora foi sepultada. Seus netos, que a senhora não conheceu, ou conheceu eles bem pequenos, Luiz Henrique e Vitória, já estão correndo atrás das galinhas, como faziam os seus netos mais velhos, quando tinha a idade deles, Vinícius e Adriele. Que pena, mamãe, que Deus a recolheu tão cedo. A senhora poderia
ter vivido mais e ver seus netos crescerem como a senhora tanto desejava. Inclusive o Vinícius, que a senhora tinha como se fosse seu verdadeiro filho, mais do que neto, um filho. Mamãe, sou eu aqui, do bairro das Pedras, para dizer à senhora que tudo passa, a vida passa, mas não passa a saudade que sentimos da senhora. Mas o que ficou de verdade, além da sua vida em nossas vidas, mas o que ficou assim tão marcado foi aquele pássaro, aquele passarinho. Hoje nós temos certeza que incorporada naquele pássaro, ou sei lá o que pode ter acontecido, foi a despedida da senhora da sua casa e de nós, filhos e marido. Mamãe, aquele pássaro entrando na cozinha, circulando pela cozinha, saindo da cozinha, passa pela sala, vem até o meu quarto, circula pelo quarto, me deixando inclusive amedrontada, nervosa, assustada, vai no quarto dos meus irmãos, vai no quarto que era seu e de papai, e depois vem ali na sala e agora, voa em torno da imagem de Nossa Senhora, quando por fim, para ir embora, passa sobre a vela, batendo suas asas e apagou a vela. Ali, assustados, chocados, sem reação, vimos a vela se apagar, como se fosse a sua própria vida se apagando. E quando nisso tocou o telefone, levamos até um susto. Afinal, era a madrugada e era o hospital dizendo que a senhora tinha partido. Obrigado, mamãe, por ter existido em nossas vidas. Obrigado, mamãe, por ter vindo se despedir da sua casa, dos seus filhos e do seu marido, através daquele passarinho. Que saudade de você! Mais uma história que a vida escreveu. Rádio Top FM e Super Rádio AM apresentaram